Esse vídeo é para você que se encontra perdido aqui no mundo, sem saber o que veio aqui fazer. Aquele momento que a gente para e fala: Meu Deus, eu tô aqui só para sofrer, eu tô aqui só para ser humilhado, eu tô aqui só para dormir, cagar, comer. E na verdade aqui não. Esses dias atrás eu me encontrei nessa mesma situação. Eu falava: Não é possível um ser humano nascer para sofrer, para passar por todas essas coisas que eu tenho passado. E foi diante dessa situação que me incomodava, essa situação que eu não aceitava mais, eu não queria mais, que vem aquele desejo. É interessante como nos momentos difíceis a gente está mais disposto a procurar uma saída, uma solução. Então, nesse momento que eu me vi desse jeito, eu comecei a procurar alguma coisa para fazer, alguma saída. E a gente sempre, quando entre os humanos, enquanto na Terra a gente não encontra uma saída, não encontra uma, uma vontade de viver, aí a gente recorre para Deus, né? Nesses momentos que a gente vê assim, esse mundo não tem nada para me oferecer, que a gente busca a Deus. É, e é nesse momento que a gente vê o amor dele como é grande, que mesmo diante da nossa ignorância, a nossa falta de atenção, a nossa falta de fé, mesmo assim Ele nos quer, mesmo assim Ele nos ama. E foi diante, nesse momento, que eu estava sem saída, que eu comecei a procurar por coisas de Deus. Eu comecei a me interessar em coisas sobrenaturais. Agora são 4 horas da manhã. Eu nunca tinha ficado acordada. Quem dirá mais tarde? Tinha hora que eu acordava mais tarde. E isso não é diariamente, isso é constante. Isso aconteceu hoje. Porque toda vez eu levantava essa hora e eu ficava me perguntando. E eu aprendi que quando você acorda de madrugada, é Deus chamando você para conversar. Não sobre o que você quer pedir para Ele, e sim sobre o que Ele quer fazer na sua vida. Quando eu cheguei no momento que eu falei: Não, Senhor, eu me disponibilizo. Minha vida aqui na terra não tem mais sentido. Então eu permito que o Senhor use minha vida para fazer a tua vontade, para fazer aquilo que já não tem graça para mim mesmo. Então eu te disponibilizo a fazer o que o Senhor tem vontade. E é nesse momento que a gente encontra uma saída, a gente encontra vontade de viver. Eu vivia dormindo para poder passar os dias mais rápido, para poder esse mundo cruel ser terminado o mais rápido possível. E hoje a vontade que eu tenho de viver é tão grande. Esse amor é tão perfeito, tão extraordinário que está em Deus me alcançou. E sabe como ele demonstrou isso? Esse amor a nós, a humanidade, através de seu filho Jesus. E quando a gente ouve falar de Jesus, é uma coisa como se fosse tão supérflua. E não. A maior prova de amor que Deus nos deu foi enviar seu filho. E eu fico me perguntando, eu ficava, por que as pessoas têm essa dificuldade de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador? A mesma Bíblia que as pessoas pregam que você tem que pedir, que no começo da história, que no Antigo Testamento, você tinha que pedir, você tinha que ter boas ações para poder se encontrar com Deus, para você ter acesso a Ele, você tinha que fazer algum sacrifício, um derramamento de sangue de um animal. Esse mesmo Deus que precisava disso para poder ter contato com os seres humanos, ele enviou o seu Filho amado como cordeiro para nos dar a vida, para nos dar a paz. E eu ficava, isso também está na Bíblia. E por que as pessoas não pregam isso? Por que as pessoas tentam tanto distorcer a verdade que está em Jesus? A vontade de Deus feita através de Jesus, a vontade dele de nos ligar de volta a Ele. E isso me doía muito em meu coração, por saber disso e ter muita gente que continua cega ainda. E diante desse mês de contra suicídio, espalhe mensagens de amor, espalhe mensagens, deixem-se ser usados por Deus. As pessoas que têm dinheiro, as pessoas que se acham suficiente, não adianta nem falar. Porque para deixar Deus, para encontrar Deus, você tem que deixar muitas coisas de lado.
E nós que já estamos vulneráveis, aquelas pessoas que falam assim, eu não tenho mais sentido na minha vida. É quando você entrega para Deus que você encontra esse sentido. A Bíblia para mim antes era algo muito difícil de compreensão. Eu começava a ler e era muito sem graça. E hoje eu vejo que tudo que eu preciso para viver, todo o combustível necessário para viver, para prosseguir, está escrito naquele livro. Está escrito no nosso manual. Eu costumo falar que a Bíblia é o manual do Criador. E é exatamente o que acontece. Por isso que eu tenho tanto desejo, tanto sede de conhecê-lo e de ver as coisas que ele quer para minha vida. E é através da oração. Por isso que Jesus só deixou o Pai Nosso. E como exemplo, e antes eu até falava, um dia eu publiquei sobre Ave Maria, sobre a oração, que como era bonita essa oração, falar que bendito é o fruto. E hoje, vendo, conhecendo a palavra de Deus, tem até uma passagem, eu não lembro se é em Marcos ou em Mateus, que Jesus fala sobre. Tem uma pessoa que chega para ele e fala: bendito é o ventre que te carregou e o seio que te amamentou. E ele fala: não, bendito é aqueles que conhecem a palavra de Deus. E eu fiquei impactada com isso. Eu fiquei muito assim, como que eu dou tanta atenção a uma pessoa que não é Jesus? Como que eu dou tanta atenção a uma pessoa que não é Deus? É a Deus toda a honra e toda a glória, e a gente precisa tirar essa trave dos nossos olhos para poder a gente enxergar. Essa trave dos olhos é colocada por humanos, é colocada por pessoas, por espíritos que não querem que a gente conheça a verdade, espíritos ruins que querem que a gente tire a nossa vida porque não tem mais sentido. Mas saiba que tem um amor muito maior que está para ser alcançado. Você que está vendo essa mensagem até aqui é porque você precisa disso. Então, nesse momento, se ajoelhe diante do Senhor e fale: eis-me aqui. E eu tenho certeza que sua vida fará sentido. Assim como a minha tem sido. Assim como a minha tenho encontrado esse desejo de fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. Quando eu vi que eu pedia para Deus, faz a minha vontade, eu quero tal coisa, eu quero tal outra coisa, e eu via como eu me frustrava. Não era porque era Deus ruim, eu que não tinha entendimento. Deus é perfeitamente bom. Deus quer o nosso bem, mas a vontade dele prevaleça. Na oração do Pai Nosso é uma oração de rendição, como Jesus nos ensinou a ler, a orar para Deus. É uma oração que a gente está se colocando diante dele, mandando ele fazer a tua vontade, reconhecendo que só ele é Deus e só ele tem que nos comandar. Então vamos abrir os olhos. Eu comecei a ler o Antigo Testamento, mas eu tinha uma sede tão grande de conhecer verdadeiramente como foi a história de Jesus, que eu já pulei para o Novo Testamento e com certeza eu vou procurar o Antigo Testamento, vou continuar, porque eu acredito que eu terminei depois de Números, Josué, se eu não me engano. E essa vontade era tão grande que eu me permiti, porque a gente tem direito a uma escolha. Então eu me permiti ir logo pro Novo Testamento para saber como que era essa aliança tão linda que Deus nos prometeu, que o Deus nos entregou. Ele não só promete, ele cumpre aquilo que vinha do coração dele. Então se renda para fazer a vontade de Deus, que você vai ver que sua vida vai ter sentido sim. Deus te ama. E quando alguém falava isso, eu duvidava porque eu vivia no meio de tanta coisa ruim. E hoje eu vejo sim que Deus me ama. E esse amor que vem em mim, e esse amor que chega a você, que seja transbordado. Eu te amo do fundo do meu coração. Você que está em Cristo. E você que não está, que seja alcançado o amor dele a você. Devemos nos amar ao próximo. E um dia você vai entender o que eu estou falando. Que a paz do Senhor esteja no meio de nós. Amém.